Nesse seminário, iremos investigar a vida e as obras dos escritores Gabriel Garcia Marques e Isabel Allende. Escritor Gabriel Garcia Marques nasceu em Aracataca, na Colômbia, no dia 6 de março de 1927, filho de Gabriel Elísio Garcia e de Luísa Santiago Marques. Gabriel passou seus primeiros anos na casa dos avós maternos em Aracataca, enquanto a família mudou-se para Barranquilla. Estudou no Liceu Nacional de Zipaquirá, em Barranquilla. Com 17 anos, decidiu se tornar escritor. Segundo ele, após ler A Metamorfose de Kafka, descobriu que o alemão, o escritor, contava as coisas da mesma maneira que sua avó. Em 1927, mudou-se para Bogotá para estudar Direito e Ciência Política na Universidade Nacional da Colômbia. Porém, ele não concluiu o curso. Sobre algumas curiosidades da vida do autor. O nome completo do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques era Gabriel José Garcia Marques. O apelido do escritor era Gabo. Durante o discurso na Academia Sueca, ele criticou a falta de interesse e os estereótipos dos países mais ricos com a América Latina. A obra Relato de um Náufrago, publicada em capítulos no El Espectador, foi lançada no formato livro sem o conhecimento do próprio Garcia Marques, o autor. Em 2006, a cidade de Aracataca tentou mudar o nome para Macondo, o mesmo nome da cidade imaginária do livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia. Isso através de um plebiscito. A proposta, no entanto, terminou arquivada devido ao baixo comparecimento da população. Marques jamais lia suas obras depois de publicadas, com a alegação de que nunca conseguiria parar de corrigi-las. Segundo alguns críticos, o livro Crônicas de uma Morte Anunciada é baseado no assassinato de um amigo de Marques. Ele teria uma amizade com o escritor peruano Mário Vargas Llosa, porém tudo acabou, devido a uma briga num cinema da Cidade do México. Conta-se que Marx teria levado um soco de Mário Vargas. Especulou-se que a briga teria ocorrido por diferenças políticas e até rivalidade literária, mas tudo indica que o real motivo foi uma mulher. Ainda em 1947, publicou seu primeiro conto, A Terceira Resignação, no jornal El Espectador. A partir disso, já no próximo ano, ele foi para Cartagena, onde começou o trabalho de jornalista no El Universal, e em 1949 foi para Barranquilla como repórter do El Heraldo. Nesse mesmo ano, participou de um grupo de estudos de literatura. Em 1954, começou a trabalhar no El Espectador como repórter e crítico. Em 1958, foi para a Europa como correspondente do El Espectador. Ao retornar para Barranquilla, casou-se com Mercedes Barcha, com quem teve 2 filhos. Em 1962, Garcia Marques foi para Nova York como correspondente mais uma vez. Mas, por sua filiação ao Partido Comunista e suas críticas aos exilados cubanos, como também sua amizade com Fidel Castro, o levaram a ser perseguido pela CIA e não conseguiu seu visto de permanência no país. Ainda em 1962, ele ganhou o Prêmio ESSO de Romance, na Colômbia, com o romance O Veneno da Madrugada, publicado no mesmo ano. Acusado de colaborar com a guerrilha colombiana, Garcia Marques se exilou no México, onde escreveu aquele que seria seu romance mais popular e sua obra-prima, 100 Anos de Solidão, publicado na década de 67. O livro é um épico sobre uma família fictícia buendia na imaginária cidade de Macondo. Nele, o escritor mescla lembranças pessoais com acontecimentos extraordinários. O romance latino-americano mais importante do século XX, um marco na literatura mundial, retrata um universo mágico descrito com insuperável talento poético. O romance foi escrito em uma época de muito sofrimento, quando sua família acumulava dívidas. Para enviar o original datilógrafo à Argentina,
O escritor precisou penhorar até seu aquecedor elétrico. A recompensa só chegou em 1972, quando recebeu o Prêmio Latino-Americano de Romance Rômulo Galenos pela obra. Em 1971, voltou aos Estados Unidos para receber o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Colômbia. Em 1982, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto da obra. Em 1981, recebeu a Medalha de Legislação Francesa. Gabriel Garcia Marques era tão apaixonado por cinema que pensou em ser cineasta. Além da vasta produção literária de romances, contos, trabalhos jornalísticos, foi também roteirista de diversos filmes. Foi para Roma estudar como os filmes eram feitos e esteve à frente de duas instituições dedicadas ao cinema: a Fundação do Novo Cinema Latino-Americano, na qual ele era presidente, e da Escola Internacional de Cinema e de TV de San Antonio de los Baños, ambas em Cuba. Fiel ao comunismo e aliado dos cubanos, criou em Cuba um curso de cinema pelo qual passaram alguns realizadores brasileiros. Gabriel Garcia Marques faleceu na Cidade do México, no dia 17 de abril de 2014. Autor de vasta obra, publicou desde contos, romances e textos não ficcionais. Suas mais aclamadas obras são os romances 100 Anos de Solidão e O Amor nos Tempos do Cólera. As obras ficcionais de Gabriel Garcia Marques se caracterizam por apresentar elementos da corrente literária realismo mágico, ou seja, aspectos mágicos ou fantásticos que se distanciam da realidade racional. Contribuem para a construção de um enredo que rompe com a realidade pragmática, com a presença de um tom de mistério ao longo do enredo e linguagem mais metafórica e alegórica. Ninguém Escreve ao Coronel, de 1961. Em meio à luta pela sobrevivência em uma cidadezinha hostil, um coronel reformado aguarda periodicamente o pagamento atrasado de sua aposentadoria pelos Correios. Um dos primeiros contos escritos por Gabo, essa trama simples é permeada pela ironia e pela sutil observação dos contextos histórico e político de seu país. 100 Anos de Solidão, de 1967. Em sua obra-prima, Gabo construiu uma alegoria da história latino-americana a partir da árvore genealógica da família Buendia. Macondo, cidade imaginária onde se passa a ação do livro, pode ser identificado como qualquer cidade da América Latina. Fenômeno de vendas e de crítica, 100 Anos de Solidão aborda temas universais com notável apuro técnico. Crônica de uma Morte Anunciada, de 1981. No dia em que o matariam, Santiago Nazar levantou-se às 5:30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Assim começa Crônica de uma Morte Anunciada. Baseado em um fato histórico, o livro adianta no título e em sua frase de abertura o terrível destino de Santiago Nazar. A explicação da tragédia, entretanto, se dá aos poucos, conforme as peças do quebra-cabeças montado pelo autor vão se encaixando. O Amor nos Tempos do Cólera, de 1985. A concepção desse romance partiu do relacionamento dos pais de Gabriel Garcia Marques, que para ficarem juntos precisaram enfrentar a distância física e a desaprovação de seu avô materno. No plano da ficção, o livro acompanha a paixão de Florentino Ariza por Fermina Daza. O protagonista é telegrafista, violinista e poeta, mesmas profissões exercidas pelo pai do autor na vida real. 12 Contos Peregrinos, de 1992. Os contos que compõem o livro foram escritos ao longo de 18 anos, entre idas e vindas a pilha de descarte do autor. A insatisfação constante de Gabo é explicada quando ele atesta que o esforço de escrever um conto curto é tão intenso como de começar um romance. Em contos rápidos e envolventes, o livro aborda temas como o fantástico, a paixão e a loucura, tendo como fio condutor o contato do povo latino-americano com outras culturas.
La muerte de la rosa. Moriu de mar aroma, rosa idêntica, exata. Subsistiu a sua beleza, sucumbiu a sua fragrância. No tuvo nombre, acaso, ela llamaria Rosaura. O rosa fina, o rosa del amor, o rosaba, o simplesmente rosa. Como la nombra el agua, mas le hubiera válido, siempre viva Dália. Pensamento coluna, como un ramo de acacia. Pero ela será eterna, furiosa, y eso basta. Dios la guarda en su reino y la diestra del Abba. Isabel Allende é uma escritora chilena, ativista e feminista. Nasceu em agosto no ano de 1942, no Peru. Seus pais são Francisca Leona e Tomás Allende, um diplomata chileno. Ela tem nacionalidade chilena, pois mudou-se para o Chile quando era muito nova, onde viveu a sua infância e sua juventude. Por isso, muitos a consideram uma chilena. A autora estudou jornalismo, trabalhando como colunista e redatora, também escrevendo obras infantis e teatrais. Isabel foi uma das principais revelações da literatura latino-americana na década de 1980. Sua obra foi marcada pela ditadura no Chile. A ditadura chilena foi um período de intensa repressão e censura, que foi iniciado com o golpe militar de 1973, que derrubou o governo do primo de seu pai, o presidente Salvador Allende. A ditadura chilena fez parte da tendência sul-americana no período em que houve a implantação de regimes conservadores. Em 1984, Isabel lança De Amor e de Sombra, um romance que expõe a época da ditadura. Ela ganhou o Prêmio Nacional de Literatura de Chile em 2010 e o Medalha Presidencial da Liberdade em 2014. A escritora escreveu romances, contos, memórias e peças teatrais. Nos romances temos A Caça com os Espíritos, publicada em 1982, A Lagoa Azul, publicada em 1983, De Amor e Sombra, publicada em 1984, Eva Luna, publicada em 1987, O Prão Infinito, de 1991, Carta São Paula, de 1995, Afroxiste, de 1998, Filha da Fortuna, de 1999, A Caixa das Feras Brasil, A Caixa dos Deuses Selvagem Portugal, de 2002, O Reino do Dragão de Ouro, 2003, O Bosque dos Pigmeus, 2004, Zorro Começa a Lenda, em 2005, Inês com a Minha Alma, em 2006, A Soma dos Dias, 2007, A Ilha sobre o Mar, 2009, O Caderno de Maia, em 2011, O Jogo de Ripper, em 2004, O Amante Japonês, em 2015, Para Além do Inferno, em 2017, Longa Pega Lagumar, 2019, e em 2020, As Mulheres com a Minha Alma. Em memórias, temos Meu País Inventado, de 2003, no contos A Ninfa de Porcelana, publicada em 1984, e Contos de Eva Luna, publicada em 1989. No teatro, temos O Embaixador, de 1971, Palavra de Médio Pelo, publicado em 1973, Os Sete Espelhos, publicado em 1974, Os Combates de Fábio Carcon, de 2004. O seu livro mais destacado foi A Caça com os Espíritos, que ganhou reconhecimento do público e crítica. A obra resultou em um livro, A Caça com os Espíritos, publicado em 1993. Embora se passe em um país fictício, ela se inspira na história chilena do século XX. O romance segue 3 gerações com a família Cruelpa: o patriarca Esqueban e a matriarca clarividente Clara, a filha do casal, Branca, e a neta Alba.
combinando com magia e realidade, além de refletir questões sociais e políticas. O primeiro romance de Isabel representa uma família com laços complexos e oposições ideológicas. O seu livro Paula foi escrito para sua filha, que estava em coma que fica um ataque de porfíria. Como a autora não sabia se a sua memória voltaria após a saída do coma, Isabel resolveu contar sua história para auxiliar a lembrança dos fatos. Paula passou a ser, então, um retrato autobiográfico. O seu livro mais recente, publicado em 2020, Mulheres com a Minha Alma, trata-se de um trabalho que mescla reflexões sobre o feminismo com memórias pessoais e suas próprias experiências no movimento feminista. Era un hombre amable y gentil, ansioso por agradar y ser aceptado, por lo que había imaginado todas las formas posibles de hacer el amor sin usar sus labios. Había transformado sus manos y todo el resto de su pesado cuerpo en un instrumento muy sensible, capaz de acurrucarse con una mujer dispuesta hasta la culminación de la felicidad. Este encuentro fue tan definitivo para los dos que podría haber sido una ceremonia solemne, pero a cambio fue alegre y risueña. Penetramos juntos en un espacio propio, donde el tiempo natural no existía, y durante esas magníficas horas pudimos vivir en absoluta intimidad, sin pensar en nada más que en nosotros mismos, los compañeros desvergonzados y juguetones, dando y recibiendo.